Estamos dando início a mais um programa Diálogos sobre a Vida. Eu e meu amigo Eduardo Ive comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é a força que conduz a uma vida sem divisão. De onde que saiu isso? Tem um livro do Krishnamurti chamado A Questão do Impossível. E num dos capítulos, ali quem editou o livro pensava uma frase dele, daquele capítulo, e botava destacado na parte assim da abertura do capítulo. E num desses capítulos, tinha uma frase que dizia assim: religião é a força que conduz a uma vida sem fragmentação ou sem divisão. Só que eu pelo menos não estava pensando em falar sobre religião hoje, né? Me interessou a força. Que força é essa? Que força é essa que conduz a uma vida sem fragmentação, sem divisão? Porque a nossa vida ela é toda fragmentada. A gente assume tantos papéis, né? No trabalho, eu assumo um papel, na família, outro, na relação afetiva, outra, nos negócios, outro, na política, outro. São tantos papéis que a gente assume. E, às vezes, até dentro de numa mesma relação, a gente assume papéis diferentes. Ora eu sou o bonzinho, ora eu sou o irritadiço, ora eu sou benevolente, compreensivo, ora eu sou intolerante. Todos nós temos tantas facetas que se expressam em momentos diferentes, em situações de temperatura e pressão diferentes, né? E aí, quando se fala a força que conduz a uma vida sem fragmentação ou sem divisão, uma força que ordena a nossa vida sozinha, uma força que resolve os nossos problemas de um jeito talvez simples, né? E que força é essa? De onde vem? Isso é possível? Eu sinto que quanto mais a gente se entrega para a vida, quanto mais a gente confia nela, ela pode estar esfolando o nosso ego, mas de alguma maneira ela está fazendo alguma coisa, ela está trazendo uma força que vai além de todos os desejos ou decepções ou desencantos ou frustrações que o ego possa ter. Então, Eduardo, que força é essa, meu amigo? Me ajuda a descobrir esse negócio. É uma pergunta que exige uma investigação. Mas eu estava pensando nesse tema que você propôs, e eu, como engenheiro, eu gosto de dar o nome correto aos elementos, né, que compõem aí essas equações da física, né? E, na verdade, eu acho que o que você estava querendo dizer, quando usou o nome força, na verdade é energia, né? Que energia é essa? Porque a força é energia aplicada no tempo, mas a energia é aquilo que permite que você venha a ter a força para poder aplicá-la no tempo. Mas o Krishnamurti não fala explicitamente isso, mas ele deixa assim nas entrelinhas a ideia de que existe uma fonte de energia que é inesgotável. E nós vivemos em função dessa energia, né? Nós
Nós usamos essa energia, o universo possui essa energia que se manifesta de diferentes formas. Nós temos energia potencial, energia cinética, existe energia no átomo, existem várias formas de energia, e essa energia pode ser transformada de uma forma em outra. Mas nós dependemos dessa energia para viver, para atuar no mundo, né? O que acontece quando nós estamos doentes? Nós nos sentimos desvitalizados. O que é sentir desvitalizado? É estar sem energia, sem capacidade de, de realizar aquilo que você se proporia a realizar no mundo, né? E nem quando você também está não só doente, mas quando você está esgotado por causa do estresse, por causa de problemas durante a vida, né? Em que você gastou toda a sua energia com a tensão, com os conflitos, com os problemas, chega a uma condição em que você se sente mal, se sente perdido, incapaz de atuar no mundo. E o Krishnamurti fala que essa energia é algo fundamental para que nós possamos atuar de uma forma consciente, de uma forma transformadora nesse mundo. Então, eu acho, Marcos, que nós podemos colocar assim, a energia existe e é inesgotável. Só que nós nos fechamos para ela e, além disso, nós desperdiçamos, ou seja, nós usamos mal a energia que está colocada ao nosso dispor, a energia que nós temos. E o Krishnamurti coloca de maneira muito clara que a maior fonte de desperdício dessa energia é o conflito, né? Nós estamos perpetuamente insatisfeitos com nós próprios, insatisfeitos com as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, existe uma insatisfação em relação à questão exterior, a insatisfação com os relacionamentos, com a política, com o vizinho, com os problemas que aconteceram na nossa vida. E existe também aquela insatisfação interior de nós não estarmos conseguindo encontrar aquela condição de felicidade que todos nós almejamos. Então, é muito interessante nós investigarmos essa questão, Marcos, para descobrirmos, né? Será que nós podemos, de alguma forma, tocar, ter acesso a essa energia transformadora que vai permitir que nós venhamos a atuar no mundo de uma forma não conflituosa, uma forma em que haja essa união, que a separatividade seja superada, que o eu seja superado? É, eu vou pegar as tuas palavras para tentar continuar explorando. Você falou em energia, e como engenheiro, você falou que energia, que força é a energia aplicada numa direção, não é isso? Através do No tempo. tempo. Do tempo. É. Pois é. A frase do Krishnamurti, ela fala, essa que eu pensei, do livro A Questão do Impossível. Religião é a força que conduz a uma vida sem fragmentação. Aí eu questiono, o que é que fragmenta? O que é que divide? É o pensamento. O pensamento cria uma trincheira, que a gente chama aqui de eu, ou de ego psicológico, onde ele está sempre lutando para se dar bem, para ficar bem, para evitar os incômodos, para sua satisfação, para vem a mim. Né?
pensamento, ele é assim, ele é viciado assim. E para que ele pare de fragmentar e criar os compartimentos que são centros de interesse, vamos dizer assim, ele precisa ser desmascarado, ou desmontado, ou desacreditado, não é? Mas a nossa cultura é viciada no pensamento, nesse pensamento dissecador, esse pensamento que vai explorando, assim vai, não vai, assim eu quero, assim eu não quero. Esse pensamento detalhista, que acho que tenta vivenciar as situações por antecipação. Em vez de deixar cada dia acontecer ao seu jeito, é antes medir as coisas para ver se vai ser bom, se vai ser ruim, né? Se eu quero, se eu não quero, enfim. Então, eu acredito que só uma força, que é uma energia aplicada, porque veja bem, o pensamento ele opera no tempo, ele está sempre projetando através do tempo, né? Ele está sempre querendo chegar a algum lugar, evitar alguma coisa, conseguir isso, ou, sei lá, resistir àquilo. O pensamento ele está sempre projetando no tempo, não é? Ele é uma fuga do agora através de uma maquinação baseada nos interesses. É assim que o pensamento funciona. E a gente precisa dele para as coisas práticas todas, mas a gente se enrosca nele nas questões psicológicas, né? No eu, no meu. Isso são questões psicológicas, né? Sentimento de posse, enfim, desejo, medo, tudo isso são produtos do pensamento. Então, assim, eu estou entendendo aqui que religião, no sentido mais profundo, que eu nem queria entrar nesse tema, no sentido mais profundo, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com palavra, não tem nada a ver com palestra, mas é uma energia, como você falou, direcionada a uma transformação que desmonte essa estrutura viciada, essa estrutura mecânica, essa estrutura que opera o tempo todo, chamada pensamento. Quando a gente fala na literatura teosófica em Budi, que é aquela consciência sábia e amorosa que vê direto, e não projeta no tempo, talvez seja essa força, né? Essa energia mais sutil do que o próprio pensamento, desmontando ou desmanchando as armações do pensamento. Então, eu vejo que a frase dele tem sentido, porque uma vida sem divisão, sem fragmentação, é uma vida plena. Mas a nossa vida não é plena, porque a gente está sempre aos pedaços, querendo aqui, não querendo ali, buscando ali, se preenchendo acolá. Então, assim, essa tal de vida plena, não sei se você já conseguiu, Edu, talvez você tenha conseguido, que você é um cara bom, mas eu estou apanhando aqui, eu vejo, eu sinto, eu tenho momentos maravilhosos de vida plena, mas toda hora o pensamento me trai. Como é que você vê isso aí? Eu também estou no mesmo barco que você, investigando, tentando entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo no mundo. E eu acho talvez o que diferencia eu, você e todos nós que estamos daqui é que nós estamos buscando uma compreensão tanto do mundo quanto de nós mesmos. E esse tema que você trouxe hoje, eu considero assim um tema crucial, porque nos leva a investigar por que que nós vivemos dessa forma separatista, né? E se existe a possibilidade de nós entendermos o que está
nos mantendo nesse tipo de vida autocentrado, ou seja, centrado no eu, em que o pensamento é um instrumento que separa, que sempre nos vê separados do mundo, separado dos outros indivíduos, separados da natureza, se haveria essa possibilidade de nós nos abrirmos para algo maior. E isso que eu acho que Krishnamurti traz assim como uma dica da maior importância, quando ele fala que para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos superar essa vida medíocre, autocentrada, egoísta, cheia de conflito, nós precisamos de energia. Então, você trouxe esse tema que me parece fundamental. Então, como. Surge uma outra pergunta: como evitar que a nossa energia seja desperdiçada? Porque nós observamos que constantemente nós nos sentimos desanimados, desvitalizados, doentes, e aí a capacidade que nós temos de autotransformação fica muito emperrada, fica dificultada. Então, nós precisamos de energia. E aí ele traz uma percepção de que o conflito, né, como eu falei, é o maior desperdiçador de energia, e ele surge na medida que nós nos vemos como separados um dos outros e queremos que as nossas ideias, os nossos conceitos prevaleçam. Ou seja, essa visão limitada, que é fruto da cultura, é fruto da educação, do tipo de sociedade que nós vivemos, essa cultura nos foi abraçada por nós de alguma forma, até de maneira inconsciente, e nós somos levados a agir de uma forma mecânica, repetitiva, condicionada. E para que nós possamos superar todos esses condicionamentos que a cultura nos traz, que a educação nos trouxe, nós precisamos essa energia muito grande, que é a fonte, vamos dizer assim, da grande transformação que nós queremos. E aí surge um outro elemento que nós já trouxemos aqui várias vezes, que é o desejo. O desejo é sempre uma forma do eu querer chegar a algum lugar. E o desejo está associado à perda de energia, porque você está querendo transformar a realidade, como ela está se apresentando para você no aqui e no agora, em algo imaginário, em algo que é criado pelo seu pensamento. A diferença entre o que é e aquilo que você gostaria que fosse. E aí você tenta, dentro do campo temporal, chegar a uma condição que é aquela condição que você deseja, de conseguir aquilo que você deseja. E aí tudo isso envolve esforço, envolve escolha, envolve dispêndio de energia. Então, isso é mais um elemento para a gente trazer aqui na nossa conversa, no nosso diálogo, que o desejo é um dos maiores problemas. Embora ele seja algo intrínseco à vida de todos nós, enquanto ele estiver usando a nossa energia e consumindo a nossa energia, nós não vamos conseguir nos fazer uso dessa energia de uma forma produtiva, no sentido, quando eu falo forma produtiva, não é para atingir um objetivo, mas usar essa energia para transformarmos a nós próprios, para sermos realmente uma luz para o mundo, que nós possamos receber essa luz sem nenhum obstáculo e passarmos a ser um ser humano
luminoso, um ser humano realizado, um ser humano que vive no aqui e no agora, se oferecendo como instrumento também do amor. E como diz o Krishnamurti, o amor só existe quando o eu está ausente, quando o desejo está ausente, quando você é apenas aquilo que você é, sem querer ser nada mais daquilo que a vida te ofereceu. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida, que eu e meu amigo Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti. E hoje nós escolhemos o tema A Força que Conduz a uma Vida Sem Divisão. Só esse tema do desejo aí dava uma outra live inteirinha, né, Edu? Mas é engraçado que parece que essa condição do desejo é uma condição habitual do ser humano, né? É permanente, né? E uma vez eu me lembro de alguém ter dito que fizeram uma pesquisa sobre a pessoa que está feliz porque realizou um desejo. Tipo assim, ganhou a bicicleta que queria tanto, conquistou aquela namorada, ou passou no vestibular, concluiu o curso. Então, a pessoa fica exultante, numa alegria, numa felicidade, no momento do atingimento de um desejo. Mas por quê? A conclusão que chegaram é porque naquele momento ela não tem desejo. E aí a energia é abundante. Mas logo em seguida ela projeta um outro desejo e aí ela fica escravizada naquele modo energia presa, que é o próprio desejo, né? É interessante isso, né? E quando ela não atinge os objetivos, as conquistas, né, dos desejos, vem a frustração, vem a depressão, vem outras formas de vazamento da energia até mais complicadas um pouco. Então, realmente, essa coisa que envolve pensamento e emoção, porque desejo envolve pensamento e emoção, né? O pensamento tem a sensação, o pensamento projeta eu quero, e o emocional fica preso perseguindo aquilo, né? Enfim, realmente, acho que tem a ver. E por causa do desejo, a vida é fragmentada, porque a gente tem desejos múltiplos e alguns até incompatíveis entre si, né? Por exemplo, imagina uma situação de uma pessoa casada que trai o marido e a esposa, mas continua casado. Você vê aí dois desejos incompatíveis. Um de continuar casado, o outro de ter um relacionamento fora. Então, as pessoas muitas vezes têm desejos incompatíveis entre si e que são fonte de sofrimento para elas e para os outros. Enfim, eu acho que a energia do desejo é a energia criadora aprisionada no ego, aprisionada no pensamento, no eu pessoal. Se a gente consegue perceber a nossa consciência aprisionada e a energia que vem dela aprisionada no eu pessoal, e por perceber, liberta, o que acontece? Volta a abundante energia, né? Então, fala. Você vê, por exemplo, né? A energia, assim, numa condição normal, ela flui, né? Que nem um rio. Um rio está sempre fluindo, né? E isso faz parte da natureza do rio.
Então, a vida também, a vida sempre está fluindo, né? Tudo está se transformando continuamente. Se você impede esse fluxo, se você coloca a água do rio num, num espaço em que ela para de fluir, o que acontece? A água fica estagnada e acaba se deteriorando. Então, eu vejo da seguinte forma, Marcos: essa energia abundante é que nem a energia que faz com que o rio flua continuamente sem parar e é inesgotável. Só que quando o eu quer para si essa energia, ou seja, represa essa energia em torno de si, o que acontece? Ela fica limitada, ela fica deteriorada e cada vez mais deteriorada, porque ela passa a circular num espaço muito estreito. Ela passa a ser usada para a satisfação apenas de um eu, em vez de servir para o, a realização dos desígnios maiores da vida, né? Que assim, o universo tem plano, e esse plano é um plano fantástico, em que tudo está se transformando, a energia está se derramando, a energia do sol, a energia dos ventos, toda a energia está fluindo, né? E o eu vai contra essa tendência do fluxo e transformação, porque ele quer represar, ele quer tudo para si, em vez de dele permitir que todos compartilhem dos bens que a vida oferece, o egoísmo faz com que ele queira tudo para si, né? Ele quer ter posse sobre as pessoas, quer receber dinheiro, quer receber poder, enfim, ele quer trazer, fazer com que essa energia não flua, fique com ele, né? E isso é impossível, né? E como isso é impossível, isso gera sofrimento. Isso faz com que a energia, que seria abundante, que limitada, e acabe se desgastando e deixando de existir. Então, eu acho essa metáfora, né, do rio e da energia que deve fluir sempre, eu acho muito bonita. E eu acho que é um grande aprendizado você deixar a vida fluir, sem querer, né, controlar, sem querer que ela atenda às suas vontades, sem querer que tudo seja de acordo com o que você escolheu. A vida não obedece às suas escolhas, ela tem o caminho próprio, né? O rio tem o seu caminho, cada um de nós tem o seu dharma, tem a, a sua vocação, tem a sua. Mais que o caminho, né? Tem uma realidade a ser expressa, né? Cada um de nós está aqui para realizar um trabalho que às vezes nós não entendemos completamente. Se nós não deixamos que isso flua, isso gera um transtorno muito grande e gera depressão, gera sofrimento, gera doença. Então seria tão bonito, né, se as pessoas percebessem isso e deixassem a vida acontecer, deixassem fluir, e, e isso implica em você reconhecer que esse centro que você mesmo criou, que é o eu, é uma ficção e está trazendo só problemas para você, não é? Pois é, mas não dá para negá-lo. O Não, desejo está presente, não dá para dizer que não está, né? Então, aquela dimensão que observa com paciência infinita, a única coisa que pode fazer é olhar para ele, olhar para o desejo, olhar para esse eu que é desejo. E desse olhar vem a força. Vem a força que em alguns momentos o mundo pode acabar e o ser está ali inteiro, né? Aquela coisa, parte de nós está falando a cada momento.
momentos diferentes. Então, negar o desejo como um fato psicológico seria querer dar uma de santo, querer mostrar uma máscara, uma coisa que não é real. Porque no nível emocional ele existe, ele está ali. No nível mental também. Mas nós não somos só corpo, nós não somos só emoção, nós não somos só pensamento. Existe algo maior que sustenta tudo isso, criou tudo isso, que sustenta a vida disso tudo, e que em algum momento se retira daqui, dessa dimensão, desse corpo. Quando se retira, tudo se desfaz, indefinível, né? E depois talvez se retire do emocional, se retire do mental e volte à sua origem de pura energia criadora, pura energia de amor e sabedoria, pura luz, enfim, sem negar nada, sem dizer, o problema é o desejo. A gente já sabe, teoricamente. Mas perceber todos esses níveis de consciência, de alguma maneira desapegar do desejo, deixa fluir, como você falou, deixa ir, solta. Aí nessa hora você talvez beba na fonte da energia, onde está essa força que conduz a uma vida sem divisão, sem fragmentação, sem compartimentos. Porque quando você está sintonizado nessa dimensão do ser, que é aquela mais profunda de qualquer um, nessa sintonia, todos os fragmentos da vida são detalhes, são irrelevantes, porque nessa sintonia não há fragmentos. Os fragmentos só aparecem quando a gente sai dessa sintonia e esquece a nossa verdadeira natureza e, de alguma maneira, pensa que somos esses papéis que estamos representando. E quanto menos identificados com esses papéis, mais coerentes nós somos. Porque essa natureza interna, essa natureza que é unida, ela é profundamente coerente. O que é incoerente é o pensamento com todas as suas especulações, desejos, buscas e toda a fragmentação é feita pelo pensamento e pela emoção que segue o pensamento. Mas na medida em que a gente descobre essa outra dimensão do ser e vê que é possível acessá-la, não para, a partir do pensamento, retê-la como posse, como estado permanente. Não, pelo contrário. Para que ela possa se expressar mais e mais, o pensamento tem que largar. Inclusive a própria ideia dessa dimensão mais sutil que ele nunca vai conseguir agarrar. Então, assim, não há dúvida que existe essa fonte, como você falou, e ela é de energia abundante, e essa energia é consumida nos processos egóicos, nos processos de desejo, e por isso a vida é fragmentada. Na medida em que a gente, sem negar tudo que é externo, mas que a gente descobre essa sintonia interna com aquilo que é mais recôndito, mais
mais interno, né? Mais menos pessoal, vamos dizer assim. Quando a gente esquece de si mesmo. Aí a energia que vem dali, ela traz coerência para tudo que é pessoal, ela harmoniza tudo que é pessoal. Então é a força que conduz uma vida sem divisão ou fragmentação. Mas para encontrar essa força, precisamos encontrar nós mesmos, precisamos encontrar o que há de mais sublime, ao mesmo tempo mais sensível, ao mesmo tempo mais sutil dentro de nós. Quando a nossa consciência estiver presa às coisas do desejo, do medo, das coisas emocionais e mentais, é como se isso tudo ficasse bloqueado, essa força, essa energia criadora. Quando a consciência percebe que tudo do físico, do emocional e do mental é passageiro, né? É algo que tem um valor relativo, não é que não tem valor nenhum, tem um valor relativo. Mas existe algo que tem um valor muito maior, que não é relativo. E esse algo talvez seja a suprema realização que o Krishnamurti fala, né? É algo que parece impossível, mas se a gente colocar toda a nossa energia para compreender isso, para desmistificar todas as ilusões que o pensamento inventou, talvez a gente sinta um pouco disso. Pois é. Você falou uma coisa interessante, Marcos, que nós não podemos negar a existência dos desejos, né? Todos nós temos desejos, eles povoam realmente a nossa mente, e volta e meia nós nos percebemos querendo alguma coisa para nós, né? Mas isso não deve ser motivo de desânimo, mas o reconhecimento de que o desejo existe, mas que existe um estado de consciência que está além do desejo, já é uma transformação. Eu acho que todos nós estamos nesse caminho. E cada vez que nós percebemos uma verdade, nós já nos transformamos. Não que essa transformação tenha que se dar dentro de um processo, porque eu sempre coloco que não é bem assim, né? Não existe um caminho para se chegar a algum lugar. Mas se nós observarmos com clareza o que está ocorrendo na nossa psique, nós podemos perceber o quanto esses desejos, essas posturas egoístas nossas de querer as coisas para nós, de querer chegar a algum lugar, não levam a nada. Nós podemos entender, mesmo que essa compreensão não seja total, mas seja uma pequena luz que está entrando e trazendo um pouco de clareza para um ambiente que está nas trevas, né? Se nós conseguimos visualizar um pouquinho de luz, isso já pode transformar as nossas vidas, né? Só o fato de nós entendermos que existe essa unidade, que existe essa fonte inesgotável de energia e que podemos nos abrir para ela, isso já é algo assim muito animador. Eu acho que a pior coisa que existe é a pessoa achar que a vida não faz sentido, que tudo isso aqui está fora do que nós podemos ter qualquer tipo de ingerência. Então, aquela postura de desânimo, dizer eu sou muito pequeno, não vou conseguir fazer nada, é algo terrível, né? Ao passo que se nós nos percebermos como seres divinos, né? E pelo menos nesses momentos de lampejo, nós vislumbramos que existe algo maior, nós estamos tranquilos, com a nossa mente serena, talvez em estado meditativo, nós possamos, né, captar um pouco
dessa energia, dessa luz transformadora, isso já é algo fantástico, né? Porque depois que nós sentimos essa energia e deixamos que ela ilumine a nossa mente, essa luz também, a a mente nunca vai ser a mesma, né? Ela pode continuar a ter as suas falhas, os seus desejos, mas se nós percebemos que existe esse algo maior, essa fonte inesgotável que tem a ver com a nossa verdadeira natureza, se nós realmente entendemos isso não com o intelecto, mas com o coração, isso é algo extremamente animador e algo profundamente transformador. E na hora que a gente, Krishnamurti fala isso, né? Na hora que nós percebemos a verdade de alguma coisa, nós captamos uma energia que a qual nós não tínhamos acesso antes. Essa energia transformadora surge da percepção da verdade de alguma coisa que nós desvendamos, que nós descobrimos, que não intelectualmente, mas para a qual nós nos abrimos. Então, eu vejo assim como muito animador nós temos a possibilidade de entrarmos nesse estado meditativo. A gente sabe que tem uma hora que ele vai se esvair, nós vamos voltar àquele ambiente de luta, mas se nós tivermos acesso, nem que fosse por um vislumbre rápido dessa energia, desse campo maior, dessa vida magnífica, né, que existe além do nosso eu acho que nós nunca vamos desanimar, vamos confiar muito mais e vamos cada vez mais nos aproximar dessa fonte que é a fonte do amor, da paz e da autorrealização. Chegamos ao final do nosso programa e nós sugerimos e convidamos a todos a meditarem sobre as reflexões que foram feitas nesse breve diálogo, que essas reflexões e esses temas possam nos levar ao aprofundamento de nossas vidas. Até o próximo programa. Um abraço, muita paz, muita luz.